Meu nome é Frederico Penido e eu sou diretor da Pejus, a maior empresa de antecipação de precatórios do Brasil. Pessoal, essa semana nós vimos na mídia o ministro Paulo Guedes reclamando da indústria de precatório, reclamando que o volume era muito alto e que isso inviabilizaria os planos de governo, os planos de investimento, etc. A verdade é o seguinte: os governos, e aí eu incluo União, estados e municípios, negligenciaram por muito tempo a questão dos precatórios. Só para vocês terem uma ideia, existem estados na federação que estão pagando precatórios vencidos no ano 2000, ou seja, 20 anos depois de ganhado uma causa. Então vamos pegar um exemplo simples. A pessoa é lesado pelo governo e tem um direito que ele questiona na justiça, e depois de mais ou menos aí, vamos imaginar aí, depois de 10 anos entre recursos e sentenças e novos recursos, o cidadão ou a empresa ganha o direito que ele questionou na justiça. Depois de 10 anos nessa discussão, ele ainda demora, em alguns estados, mais 20 para receber. Então veja bem, o que aconteceu no passado? Os governos negligenciaram o pagamento dos precatórios e o volume foi crescendo. E como qualquer dívida, se você deixar dívidas sem pagar ano após ano, chega um momento que isso fica muito relevante, e quanto mais relevante, mais difícil ser pago, né? O grande questionamento que a gente faz é que quando o cidadão ou quando a empresa não pagam seus tributos, seus compromissos, os estados, os governos, vêm em cima desse cidadão, exigindo pagamento com juros e multa. E não é diferente no caso dos precatórios. Se o próprio governo deixa de pagar ao cidadão algo que lhe é devido, e isso vai avolumando, as multas e os juros também vão se avolumando. Então, qual que é o problema? É um problema histórico, é um problema que a cada dia que cresce aumenta, e não tem jeito de adiar mais a discussão desse problema. Quanto mais atrasar o pagamento, mais o problema vai se avolumando. É a mesma questão da Previdência. Os governos demoraram a fazer reformas da Previdência, as previdências começaram a se tornar desequilibradas e os montantes foram começando a avolumando e inviabilizando realmente boa parte da receita dos estados, municípios e da União. Então o que a gente espera de todos os governos é o cumprimento de suas obrigações. Quando um cidadão entra na justiça questionando um direito que lhe foi afetado e ganha depois de 10 anos, julgado por várias instâncias, por vários distintos juízes e com vários recursos do governo, e ainda ganha, é mais do que obrigação, é mais do que natural que esse compromisso seja quitado. Então, o precatório nada mais é do que um título decorrente de uma ação judicial que uma empresa ou um cidadão entram em juízo e ganham. Então, o que a gente espera? A gente espera é que, diferentemente do passado, os governos têm o compromisso de assumir essa dívida e honrá-la, né? A gente vê milhares de credores de precatório que estão há 30 anos esperando receber, um volume imenso de credores que morrem sem receber o precatório. E aí são os filhos que têm que habilitar o recebimento, vários não recebem, e que é um problema que talvez esteja estourando, mas já existia essa previsão de chegar um momento que a bomba ia estourar. Então hoje os governos devem mais de 100 bilhões de reais em precatórios avolumados ao longo da história, e o que a gente espera é que esse problema seja realmente encarado de frente e não jogado debaixo do tapete, como foi feito em várias décadas anteriores. Bom, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Realmente não é uma mensagem otimista, porque o quadro, a situação de precatórios no Brasil não é boa, e me coloco à disposição. A Pejus hoje é a maior empresa de precatórios do Brasil, e conte conosco em caso de dúvida, em caso de algum questionamento, o que a gente puder fazer para ajudar o credor, nós estamos à disposição.